Na década de 1950, o rock and roll viveu o seu auge, com uma geração já consolidada de celebridades como Elvis Presley e Little Richard, e com uma nova geração surgindo para iniciar a década de 1960 com o rock em alta, com músicos como Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. Porém, na madrugada do dia 3 de fevereiro de 1959, a música morreu. Quer saber como ocorreu essa história trágica? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de nosso conteúdo. E vamos lá! Na noite do dia 2 de fevereiro de 1959, acontecia um grande show da turnê intitulada The Winter Dance Party. O show acontecia no The Surf Barroom, em Clear Lake, Iowa. O local não estava agendado para ser a próxima parada da turnê, mas seus organizadores, esperando incluir mais datas, entraram em contato com Carol Anderson, gerente do local, que aceitou a proposta. A turnê contava com shows de 3 ótimos jovens artistas do rock and roll em ascensão. Buddy Holly, de 22 anos, já havia se tornado um dos primeiros artistas a compor, gravar e produzir seus próprios discos, o que lhe prometia uma longa carreira. Além disso, seria uma das principais influências para a geração britânica que revolucionaria a música pop nos anos 60. Os Beatles tiraram seu nome, os Besouros, da banda de apoio de Holler, The Crickets, os Grilos, além de terem se inspirado nele quando decidiram compor suas próprias canções. Um dos primeiros sucessos dos Rolling Stones foi um cover do cantor, Not Fade Away, sem falar da banda The Hollies, outro grande sucesso inglês da década. He acted like he didn't have enough time to do what he wanted to do. I don't know whether he thought maybe his life would be cut short or his career would be cut short, or he was just in a hurry to do something and get it. He grew up in a hurry. J.P. The Big Bopper Richardson, de 28 anos, era um carismático músico e compositor que já havia escrito hits para outros artistas e se lançara recentemente como cantor com a divertida Chantilly Lace. Richardson já era conhecido por façanhas como ter quebrado o recorde de permanência no ar, quando discotecou numa rádio por 5 dias seguidos em 1957. Em 1958, criaria um dos primeiros videoclipes da história para Chantilly Lace. He knew music. Not that he was an accomplished musician. He played the guitar, but he knew music. He had a feel for music. E por último, mas não menos importante, o caçula do trio, Ritchie Valens, de 17 anos, era um dos novos nomes que surgiam no cenário pop da época. Conhecido por clássicos como La Bamba e Donna, foi o primeiro astro chicano do rock, vindo a inspirar gerações de músicos hispânicos nos Estados Unidos. You have to realize that his career was 8 months long. You know, from the time he was discovered, he recorded the first album until February 3rd, 59. And he packed a lot of living into 8 months, you know. A turnê que o trio estava fazendo foi projetada para cobrir 24 cidades do centro-oeste dos Estados Unidos, em apenas 3 semanas, de 23 de janeiro a 15 de fevereiro de 1959. Um dos problemas logísticos era o tempo gasto durante as viagens, pois a distância entre os locais dos concertos não foi considerado quando cada um deles foi agendado. Outro problema era o ônibus usado para transportar os músicos, não preparado para enfrentar o inverno. Seu sistema de aquecimento quebrou pouco depois do início da turnê, e como consequência, o baterista de Holly, Carl Butch, desenvolveu um caso grave de congelamento nos pés, tendo de ser internado em um hospital. Enquanto ele se recuperava, Buddy Holly e Ritchie Valens se revezavam na bateria. Devido a esses problemas com o ônibus, antes desse show em Clear Lake, Buddy Holly, frustrado com o ônibus da viagem, disse a seus colegas da banda que, terminando o show, ele tentaria fretar um avião para alcançar a próxima parada da turnê, a cidade de Moorhead, em Minnesota. Holly também estava incomodado por não ter mais camisetas, meias e cuecas limpas. Ele precisaria lavar suas roupas antes do próximo concerto, mas a lavanderia local estava fechada naquele dia. Ele conseguiu então combinar um voo com Roger Pattinson, um piloto de 21 anos ainda inexperiente, que trabalhava para a Dwayne Flying Service, na cidade vizinha de Mason City. Acertaram uma taxa de $36 por passageiro para que Pattinson levasse Holly e mais 2 acompanhantes até
Fargo, em seu B-Chef Bonanza, modelo B35, fabricado em 1947. Uma das vagas foi oferecida a Dion DiMucci, vocalista do grupo Dion and the Belmonts, mas ele decidiu que não gastaria os $36 de passagem, pois aquele era o valor que seus pais pagavam pelo aluguel de um apartamento, e ele sentiu que não poderia justificar a extravagância de gastar aquele valor. Os dois assentos ficariam então com Waylon Jennings e Tommy Allsup, músicos que acompanhavam Holly em sua recém-iniciada carreira solo. J.P. Richardson, que contraíra gripe durante a turnê, pediu a Janis que cedesse seu lugar no avião. Janis concordou, e quando Holly ficou sabendo do trato, brincou. But he was leaning back against the wall in his cane bottom chair laughing at me because he says, "You're not going on the plane tonight, huh?" I said, "No." He said, "Well, I hope your old bus freezes up." And I said, "Well, again, you know." And I said, "Well, I hope your old plane crashes, you know." Now, I was awful young, and it took me a long time to get over that. Ritchie Valens, que nunca viajara de avião antes, pediu pelo lugar de Tommy Allsup, que respondeu que isso seria decidido em um jogo de cara ou coroa. O radialista Bob Halo estava trabalhando no concerto como DJ naquela noite e jogou a moeda pouco antes dos músicos partirem para o aeroporto. Valens venceu, ganhando o assento na aeronave. O pequeno avião decolou por volta das 00:55. Cerca de 5 minutos depois, o piloto e dono da aeronave, Rupert Dory, viu a luz da cauda do avião descer até sumir de vista. Ele esperava que Peterson passasse seu plano de voo à torre de controle logo após a decolagem, conforme havia sido combinado. Dower tentou entrar em contato com a aeronave, mas não obteve resposta. Quando às 3:30 da manhã, o aeroporto de Fargo informou não ter recebido qualquer sinal do avião. Dower contatou as autoridades e declarou a aeronave como desaparecida. Por volta das 9:15 da manhã, ele decolou de outro avião e refez o caminho planejado por Peterson. Pouco tempo depois, viu os destroços do avião. The one wing had hit the ground and tore out a chunk of ground about 4 inches deep and about 3 foot long. And that was frozen solid, that ground. And from then on, it was just a corkscrew. I mean, it just end over end over end. And it all ended up along a line fence there. All the cables were wrapped around the tail of the... Holly e Valens estavam caídos próximo ao avião, e Richardson havia sido arremessado através da cerca. O piloto Peterson ficou preso à cabine. Todos morreram instantaneamente, devido ao forte impacto. De acordo com as investigações, o mau tempo e o erro do piloto provocaram o acidente. Peterson não havia sido treinado para pilotar aquele tipo de aeronave e não estava habilitado para pilotar em condições climáticas tão ruins. No entanto, ele não recebeu alertas adequados sobre o clima, que poderiam fazê-lo desistir de voar. J.P. Richardson was dead and I was alive, and because he was dead, I was alive. A morte dos 3 jovens marcou o fim de uma era de ouro do rock. Na época, Little Richard se tornava pastor evangélico e Elvis Presley era convocado para o serviço militar. De uma só vez, o fim de 3 promissores talentos acabava com a esperança de um renascimento do rock and roll. O gênero só foi voltar a respirar em 1963, com o lançamento de Please Please Me, o primeiro álbum dos Beatles. O acidente marcou a geração dos anos de 1960 e 1970, e foi citado em filmes como A História de Buddy Holly, de 1978, e La Bamba, de 1987, além da música American Pie, de Don McLean, lançada em 1971, que foi responsável por batizar a tragédia como o dia em que a música morreu. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss America.
Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também me siga no Instagram, rede social que sou mais ativo, postando conteúdos exclusivos de história. Inclusive, já foi feita uma postagem sobre o dia em que a música morreu por lá. O link de todas as minhas redes sociais estarão na descrição do vídeo. Faltou alguma informação ou você quer sugerir algum vídeo? Então não esqueça de deixar o seu comentário. Obrigado pela sua visualização, eu sou Tom Loureiro e até a próxima.